Fala galera, beleza? Tô de volta para continuar a nossa aula de juros simples. Muito obrigado você que continuou aqui comigo e acabou de assistir a aula de juros simples, uma aula introdutória breve para explicar alguns detalhes importantes para que você não sinta dúvidas, principalmente nessa parte que nós vamos resolver um exemplo, um problema de juros simples, por enquanto sem o uso da fórmula matemática, tá? Se você está gostando das aulas, por favor, faça seus comentários, curta esse vídeo, faça esse vídeo chegar a outras pessoas que também desejam estudar matemática e também tirar as suas dúvidas numa preparação para a prova do colégio, para o concurso público ou até mesmo para um vestibular, tá? Vamos nessa, estudar matemática e está aparecendo aí para você um exemplo de juros simples. E o exemplo diz o seguinte: um capital no valor de R$ 1.000 foi aplicado em determinada instituição financeira por um período de 1 ano à taxa de juros simples de 10% ao mês. Nessa situação, qual foi o rendimento da aplicação e o valor de resgate? Vamos nessa, pessoal. Aqui a situação ela é bem tranquila e eu até recomendo, até para melhorar a sua organização, que a gente juntos possa identificar cada dado importante desse enunciado. Primeiro, é falado sobre um capital no valor de R$ 1.000. Então, eu tenho um capital de 1.000. Capital que foi aplicado em determinada instituição financeira por um período de 1 ano. Então, o nosso tempo de 1 ano de aplicação desse capital. Beleza. Além disso, a taxa foi de juros simples e uma taxa de 10% ao mês. Taxa de 10% ao mês. Se é juros simples, eu já até poderia lembrar qual é a fórmula, né? J é igual a CIT sobre 100, só que o objetivo nessa aula aqui é fazer sem fórmula matemática. E eu pergunto qual foi o rendimento da aplicação. Rendimento é juros. E qual foi o valor de resgate? O valor de resgate é o famoso montante. O que eu vou fazer a princípio? A princípio, eu vou fazer aquela ideia do período acompanhando a taxa. A taxa está ao mês, mas o período está em ano. 1 ano são 12 meses. Então, já fiz aqui a nossa transformação. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou literalmente colocar esses 12 meses para você acompanhar comigo. Eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Pronto. Estão aí os 12 meses compreendendo o período de 1 ano. E agora, já que a gente não está fazendo uso de fórmula matemática, vamos entender qual é a sistemática que eu expliquei no vídeo anterior. E se você não assistiu esse vídeo, volte lá para assistir, porque lá eu explico como funciona o cálculo dos juros simples, tá? E eu disse para você o seguinte: lá no juros simples, a taxa de juros ela é aplicada sobre o nosso capital inicial, beleza? Seu capital inicial foi de R$ 1.000 e a taxa foi de 10% a cada mês. Então, para calcular o juro mensal, é só fazer 10% do capital, né? Ou seja, 10% de 1.000, beleza? Lembrando que 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Então, fica 10 sobre 100
vezes 1.000. E aí, ó, pode chamar que ela vem, né? Já sabe, ó. Cortei 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo e sobrou 10 vezes 10. E 10 vezes 10 dá 100. Então, o que a gente entende a partir daí? A gente entende que o rendimento mensal, afinal, rendimento é a mesma coisa que juro, o rendimento mensal é de R$ 100. Logo, é como se em janeiro o rendimento fosse de 100, assim como em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Beleza? Logo, se eu quiser saber o rendimento total, um ano são 12 meses, sendo que a cada mês o rendimento foi de R$ 100. 12 vezes 100, tá lá. Rendimento total de R$ 1.200. Beleza? Bem, já encontramos então os juros numa conta bem simples, um processo bem prático, né? Lembrando que nos juros simples a taxa de juros é aplicada sobre o capital inicial. Encontramos o rendimento ao final de um ano, que é de R$ 1.200. E agora vamos para o valor de resgate, que é o montante. E o que seria o montante? O montante é o valor que você investiu, nesse caso, 1.000, mais o rendimento obtido, 1.200. Logo, o montante é de 2.200. Beleza? Muito tranquilo, né? Sem problema algum. E outra coisa interessante que eu quero mostrar para você é, nesse primeiro caso, nós fizemos o período acompanhando a taxa. Só que agora eu vou fazer diferente, tá? Agora eu vou fazer a análise da nossa taxa acompanhando o nosso período. Lembrando que o nosso período era de um ano. E agora a gente vai transformar a taxa mensal, que era uma taxa de 10% ao mês, em uma taxa anual, para fazer o período acompanhar a nossa taxa. Quer dizer, a nossa taxa acompanhar o nosso período, beleza? Então, se a gente fala que a taxa é de 10% ao mês, significa dizer que é 10% em cada mês que compõe esse um ano. Então, seria 10% em janeiro, 10% em fevereiro, 10% em março, 10% em abril, 10% em maio, 10% em junho, 10% em julho, em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ou seja, 10% a cada mês, em 12 meses, a minha taxa anual, 12 vezes 10%, que dá 120%. Então, agora a gente tem uma taxa de 120% ao ano e o período de um ano. Maravilha! Agora é só fazer o que deve ser feito, né? Taxa de juros aplicada sobre o capital inicial. Só isso. E aqui a gente já vai encontrar o nosso juro anual. Ou seja, vamos aplicar 120% em cima de 1.000, que é o nosso capital inicial. 120% é 120 sobre 100. Esse D na matemática é uma multiplicação, então é 120 sobre 100 vezes 1.000. Chama que ela vem, vem, vem. Vamos lá. Olha lá, ó. Pronto. Aí ficou 120 vezes 10, isso dá 1.200. E beleza, ó, já encontrei o mesmo resultado que eu havia encontrado no modelo anterior. Beleza? E o montante todo mundo já sabe, né? Montante é capital mais juros.
aplicou 1.000, rendeu 1.200, estamos falando de um montante de 2.200. Beleza? Tranquilo? Bom, nessa aula, como eu disse, eu falei que eu ia explicar para você juros simples sem a fórmula matemática. Espero que você tenha gostado e aprendido. E daqui a pouco eu estou de volta para mostrar para você a aplicação da fórmula matemática. Não saia daí!